as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e assim elas me seguem. Dou-lhes vida eterna e jamais perecerão. Espírito Santo, te amamos. Glorificamos o nome de Jesus. Espírito Santo, nós te respeitamos. Fale a cada um de nós, que seja a sua didática, que seja claro a cada um de nós os seus ensinamentos hoje, em nome de Jesus. Eu estou certo que a esmagadora maioria dos irmãos hoje, em todo o mundo, estão em profunda rebelião contra Deus. Você sabe o que é o pecado de rebelião contra Deus? A Bíblia diz que o pecado de rebelião é comparado à feitiçaria. Rebelião é quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Não existe ordem maior de Deus e ordem menor de Deus. O que Deus manda é para ser obedecido. Não existe mandamento pequeno e mandamento grande. Existe ordem, mandamento. Qualquer mandamento de Deus que Ele nos ordena e não praticamos, isso nos coloca, presta atenção, isso nos coloca em profunda rebelião contra Deus. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como idolatria. Deus começa aqui chamando o desobediente de feiticeiro e o orgulhoso de idólatra. Então assim, olha por que Deus chama o desobediente feiticeiro e o arrogante de idólatra. Ele diz assim: porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Deus chama aqui de desobediência duas coisas. Primeiro, feiticeiro, e segundo, arrogante. Neste ponto aqui estou certo, estou convicto que a esmagadora maioria dos crentes estão em profunda rebelião adâmica de Caim ou luciferiana contra Deus, pois não o obedece em praticamente 99% de seus mandamentos. Nesse ponto aqui está citando o rei Saul como exemplo, quando Deus vem a Saul e disse: você é um feiticeiro e um arrogante, porque você rejeitou as minhas ordens. Por que simplesmente isso? Porque a falta de obediência leva você a um lugar de rebeldia. É como um filho que não obedece o pai. Isso é rebeldia. E leva você a um lugar de arrogância, porque você é arrogante, que faz a sua vontade. Então vejamos, quais são os pontos principais que eu vejo, o que nos leva a profunda rebelião contra Deus por estarmos em profunda rebelião contra Deus, esse é o motivo de todos os nossos problemas, todas as nossas crises e mais, porque nossas orações não são atendidas. E idolatria é um pecado terrível. É um pecado de ter outro Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos manda jejuarmos e nós simplesmente não jejuamos. Joel 2,12 diz: voltem-se para mim com jejuns, lamento e pranto. Existe uma ordem na Bíblia para praticarmos jejum e nós simplesmente não fazemos. E por quê? Por que nós praticamos jejum? Porque o jejum é uma prática de auto-humilhação. O jejum é bíblico, ele é obrigatório, ele é uma ordem cotidiana, corriqueira, é uma ordem dada por Deus de acordo com a Bíblia, porque é uma ordem que leva-nos a humilhar-se.
Todos os textos de jejum na Bíblia estão completamente ligados à auto-humilhação. E a Bíblia não espera que Deus venha e te humilhe. Ela espera que você faça isso por si mesmo. Veja bem, Deus não vai te ajudar a adorar. Vem aqui, filho, eu vou te ajudar a me adorar. Deus não vai te ajudar a orar. Vem aqui, meu filho, eu vou te ajudar a orar. Deus não vai te ajudar a louvar a Ele. Deus não vai te ajudar a prestar um culto a Ele. Deus não vai te ajudar a jejuar. Deus não vai te ensinar talvez, mas não te ajudar a se humilhar. São coisas que Ele espera que você o dê como oferta, como sacrifício. Deixe-me te falar uma coisa sobre essas práticas expiatórias que levam você a estar sempre em obediência a Deus contra os espíritos ou o espírito que Lúcifer tenta interagir conosco. Primeiro, motivação não te leva a lugar nenhum. Disciplina sim. Ninguém vence na vida motivado. Ninguém sai para trabalhar motivado. Uau, vou trabalhar hoje. Você vai trabalhar, senão você passa fome. Então o que te faz vencer na vida não é a motivação, é o quê? A disciplina. Se você depende de motivação, você vai gastar dinheiro sempre, porque quando você está motivado, você gasta dinheiro. Mas o que te faz não gastar mais do que ganha? Disciplina. O que faz você comer menos do que deveria? E o que faz você comer mais do que deveria? Vontade. Você está motivado para comer. No reino de Deus não é diferente. Não espere ter vontade para praticar as coisas de Deus, para cultuar a Deus, para adorar, para jejuar, para buscar a Deus. Essa motivação nunca vai existir. Pior do que as motivações naturais da vida, as motivações espirituais são piores, porque elas são inimigas das motivações carnais. A sua carne vai estar motivada para fazer coisas que lhe agrada e completamente desmotivada para fazer coisas espirituais. Se você não tiver disciplina, você não faz. Pessoas indisciplinadas são futuros fracassados. E agora eu falo em tudo na vida. Gente que não tem disciplina financeira, gente que não tem disciplina de horários em casa, gente que não tem disciplina para comer, gente que não tem disciplina para corrigir filhos, gente sem regra não vence. O que faz você vencer na vida é a disciplina, não motivação. Então você pensa que um coach vai lá e te dá um up, e você fica 3 dias motivado, depois você cansa de novo, porque corpo não é robô. Então não espere estar motivado para trabalhar para Deus. Eu estou tão desmotivado. Trabalhe desmotivado. Você não trabalha desmotivado? Você não tem que ganhar dinheiro? Não espere fazer as coisas para Deus à base da motivação. Faça a base da obediência. Jesus, Pedro, se tu me ama, se você está motivado, Pedro, pastorei a minha igreja. Falou isso? Não. Falou, se você me ama, se você me obedece, pastorei a minha igreja. Jesus está deixando claro que a motivação, o amor pelo povo, querer estar motivado, não faz você andar nos caminhos dele. Preste muita atenção, porque uma das coisas que são graves é que o povo de Deus hoje toma decisões sem consultar a Deus. Não, mas eu consultei a Deus. E o que ele falou? Nada. Então você está em desobediência. Se Deus não falou nada, Ele já falou. Então vamos começar aqui primeiro, por coisas que nós não obedecemos a Deus, e que nos coloca em franca rebelião contra Ele, similar ao pecado dos feiticeiros, dos arrogantes, dos reis caídos e inclusive dos demônios. Primeiro, a prática do jejum. Por que a Bíblia nos manda jejuar? Gente, eu estou convicto que o crente que não tem por hábito o jejum e a oração, ele é já um crente desviado. Ele só está esperando se prostrar. Então
Joel 2:12 começa: voltem-se para mim, com jejum, lamento e pranto. Então, uma das maneiras de trazer o coração para Deus é voltando-se através dos jejuns e orações. Então, existem ordens na Bíblia explícitas do próprio Deus, da boca do próprio Deus, para você praticar o jejum toda semana. A igreja primitiva praticava jejum quartas e sextas. Jesus praticou jejum. Por qual motivo? A Bíblia diz que ele fez isso para ele humilhar-se a si mesmo, e por causa disso Deus o exaltou. Porque a prática do jejum é entregar a Deus uma humilhação da carne. Todos os textos de jejum na Bíblia, escute bem, estão completamente ligados à humilhação. Vejamos alguns textos acima disso que estão conectados à humilhação. Presta atenção. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Notem que a Bíblia não diz eu vou te humilhar. Ela espera que você faça isso. Em Tiago 4,10 diz: se humilhem perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eis uma coisa que Deus espera que você faça. Se você não se humilhar, Deus não vai te humilhar. Ele não vai fazer isso nunca. Ele vai te abater. Deus não humilha, Ele abate. Existem duas verdades que jamais irão mudar em toda a Bíblia. Primeira, quem a si mesmo se exalta, ou quem não se humilha diante do Senhor, será abatido. Ele não será humilhado, ele será abatido. A segunda, essa verdade já não vai mudar. A segunda, quem se humilha diante do Senhor, inevitavelmente será exaltado por Ele. A primeira verdade é que você não pode se exaltar, você pode se humilhar. Mas Deus que te exalta, a ponto de você se humilhar. E o ato de humilhar-se perante o Senhor, faz Ele nos exaltar. É tão engraçado que quando Jesus fala disso, ele cita um exemplo da pessoa que chega numa festa, por exemplo, num evento como esse, e senta na última fileira. Ele fala, quando você chegar no meio de uma multidão, senta na última fileira, senta em último lugar. Porque se você sentar na frente, corre o risco de alguém te tirar, porque alguém importante sentaria ali. Mas se você sentar no final e você for importante, alguém vai atrás de você e te traz. Olha como Jesus era prático. E realmente essas coisas são a realidade. Elas mudam a nossa maneira de entender o que é auto-humilhação. E você começa a perceber que humilhação é praticável a contragosto, porque é algo que você tem que fazer. Ninguém nasce humilde. Ninguém fala, Deus, nunca faça essa oração, Senhor, me humilha. Você é louco. Você é doido. Deus não humilha ninguém, Ele vem para bater, meu irmão. Você precisa fazê-lo, você precisa se humilhar, e Deus tem armas para isso. E eu quero te dar mapas hoje para revolucionar a sua vida. Na realidade, há 4 anos eu estou fazendo isso. Então existem verdades que não vão mudar. Primeira, quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Jesus disse, quem tem vergonha de mim perante os homens, eu me envergonho de você também perante o Pai. Quem a si mesmo se humilha, será exaltado. O apóstolo Tiago é muito claro quanto a isso. Todo aquele que se humilha, ao seu tempo Deus o exaltará. Você não pode se exaltar, mas você deve se humilhar. Você não pode se exaltar, mas com certeza, se você se humilhar, você será exaltado. Essa é uma verdade. Toda pessoa que se humilha e dá isso a Deus como oferta, se humilha perante alguém, se humilha perante as suas vontades, se cala, mata a justiça própria, fica quieto, Deus vai exaltá-lo. Então, todos os textos de jejum na Bíblia estão falando da prática do jejum. Em Salmo 35:13 diz, contudo, quando estávamos doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejuns
e recolhi-me em oração. Viu só? O jejum é humilhar-se. Jejum é uma arma de auto-humilhação. Nós jejuamos para humilharmos perante Deus. Em Isaías 58:3 diz: por que jejuamos? Dizem, e não o vistes? O povo está dizendo, a gente jejum e o Senhor não vê, Senhor? E ele diz, por que nos humilhamos e não reparastes? A ideia aqui é que, ao jejuarem, eles estariam se humilhando. A ideia aqui é o povo reclamando a Deus, que ao jejuarem, estão se humilhando perante o Senhor, mas Deus dá a resposta, porque não atendeu eles ao jejum, ou seja, ao seu ato de humilhação. Apesar que a minha temática que é mostrar que o jejum e a humilhação são similares, contudo, no dia do jejum deles aqui, ele diz, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Em outras palavras, jejuar é fazer a vontade de Deus e não a sua. Se você jejuar e não fazer a vontade de Deus, você não está se humilhando, está passando fome. E raiva, porque jejum passa raiva. Por isso que jejum deve ser obrigatoriamente acompanhado de algo que muita gente ainda não percebeu, que é ajudar os pobres. Porque faz parte da auto-humilhação. Isaías 58, versos 6 e 7 diz, o jejum que desejo é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. No verso 27 diz, e que também reparta seu pão com o necessitado. O jejum, para ser completamente atendido por Deus, ele deve em todo o seu período de jejum, pegar aquela comida que você não vai comer e doá-la, dar, repartir, porque você está se humilhando perante Deus e perante o próximo. Isso é praticar auto-humilhação. A Bíblia diz, quero esse tipo de jejum, é uma ordem, quero que vocês façam isso. Fazemos? Responda, gente. Isso nos coloca em profunda rebelião contra Deus. Toda vez que Deus diz para fazermos algo e não fazemos, somos rebeldes. Rebelião ao nível de Lúcifer, dos reis caídos. Por isso que nossa vida não caminha. Por isso que algumas gotas de bênção caem por pura misericórdia. Mas deveria termos muitas bênçãos. É pura misericórdia algumas bencinhas caírem. Porque se Deus levasse a sério a nossa rebelião, não seriam as bênçãos que iriam cair, seríamos nós. Isso é praticar a auto-humilhação. Não existe grandes mandamentos e pequenos mandamentos. Existem ordens de Deus. A Bíblia diz, eu quero esse tipo de jejum. Eu quero jejum. Esse é o jejum que eu quero. Isaías 58, é da vontade dele. Não fazê-lo como o jejum de ficar sem comer e pegar o que era para eu comer e repartir com os pobres, é estar em rebelião contra Deus. Segundo, a Bíblia ordena também. E primeiro, nós nos rebelamos a não praticarmos atos expiatórios, e ter aqui exemplos como jejum, poderia ficar muito nisso, mas já preguei amplamente sobre isso. Segundo, a Bíblia ordena a orarmos sem cessar, diariamente. A Bíblia diz, pede para receber, ore, não se canse de orar, ore sempre, ore quando está com vontade, ore quando está sem vontade, ore quando está triste, ore quando está alegre, ore com as mãos levantadas, ore se prostrando, ore em pé, ore de manhã, ore à tarde, ore de noite, ore. Não espere estar com vontade de orar, você tem que orar todo dia. Nós oramos? Então, se nós não obedecemos o ato da não oração, isso nos coloca em profunda rebeldia e rebelião contra Deus, que é similar à feitiçaria e à arrogância. Por que Deus não ouve o orgulhoso? É esse orgulhoso. Porque o orgulhoso é arrogante.
ele não obedece a Deus por pura arrogância, de fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então a Bíblia nos manda orar constantemente. Nós sabemos disso, sabemos que temos que orar, mas eu não tenho vontade de orar. Você nunca vai ter. Oração não é motivação, é ordem, é disciplina. Todo ofício espiritual você não vai ter vontade de praticar. Você deve ser disciplinado. Então, eu não vou falar nisso porque só o ano passado contaram aí 53 mensagens de oração. Não sei como que eles fizeram essa conta, mas fizeram. Então, vocês já sabem. Mas eu vou no terceiro ponto, que é o que eu vou falar aqui hoje. Não vou comentar sobre oração. Tem lá 53 mensagens só do ano passado, na realidade 3 anos pregando sobre isso. E você vai ouvir lá. Terceiro, a Bíblia manda meditar diariamente em sua palavra. Você tem que ler a Bíblia todo dia, um capítulo, pelo menos. Fazemos? Responda para você. Se você não faz isso diariamente, você está em desobediência. E de acordo com o próprio Deus, nos coloca em franca rebelião contra Ele, que é feitiçaria e arrogância. Agora, o pior de tudo, o que poucos sabem. Gente, eu estou quase 2 meses sem pregar para vocês. Eu realmente poderia pregar uma coisa muito mais up, mas eu não acho coisa mais up do que essa. Eu amo vocês, mas não trabalho para vocês. Eu trabalho para Deus. Não tem nada mais up do que você vai ouvir aqui. Não tem nada mais estimulante. Eu não sou médico. Eu não sou político. Eu não respondo pela sua saúde. Deixe-me te falar uma coisa. Se você faz algo que eu não sei, você vai dar conta perante Deus. Se você faz algo que eu vejo e sei, você e eu daremos conta perante Deus. Isso me faz um pastor. Eu não sou médico, não sou jornalista, não sou juiz, não sou comentarista esportivo, eu sou pregador do Evangelho. Eu tenho responsabilidades pela sua vida espiritual. É o que eu estou fazendo agora. Eu não estou aqui para motivar você, não sou um coach. Não sou vendedor de Rinodê. Não sou um empresário. Eu estou aqui para lhe estimular espiritualmente. Concorda comigo? É exatamente isso que eu estou fazendo. O meu trabalho. O pior que poucos sabem, essa é a parte chocante. Olhem bem para mim, que ninguém imaginava isso. Você precisa ouvir a Deus todo dia. What? Como que é? Se você não ouvir a Deus todo dia, isso te coloca em profunda rebelião contra Ele, que é feitiçaria e também idolatria. Vamos ver isso. Em Hebreus 3:15, diz assim: por isso é que se diz, se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçais o seu coração, como na... Se você ouve Deus e não obedece, ou se você não ouve Deus e não pratica, você está fazendo como os rebeldes. Rebelião que é pecado de feitiçaria e também pecado de arrogância, que é igual a idolatria. Vamos lembrar, rebelião Deus chama de feitiçaria, arrogância Deus chama de
idolatria. Vou ler de novo Hebreus 3,15. Você está vendo aqui. Por isso é que se diz, se hoje ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração, como na rebelião. Significa que toda vez que endurecemos nosso coração ao ouvir a Deus, praticamos rebelião. E também quando não ouvimos. Se somos filhos, suas ovelhas, devemos ouvir a sua voz constantemente. João 10:27. Preste muita atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes vida eterna e jamais perecerão. Por que perecemos? Primeiro, não ouvimos a Deus. Quando recebemos vida eterna? Quando ouvimos a Deus. Quando somos ovelhas do Senhor? Quando ouvimos a Deus. O que é mais surreal no texto é: eu sou conhecido por Deus e Deus é conhecido por mim. Você é a ovelha do aprisco do Senhor? Diga amém. Só tem dois apriscos nesse mundo. Só tem dois mundos: reino das trevas e reino do Filho do seu amor. Conversão é pegar o pecador do reino das trevas e transportá-lo para o reino de Cristo. Se você não é ovelha de um aprisco, você é do outro. Quem é a ovelha do aprisco do Senhor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Prestem atenção e grave essa frase. Eu as conheço. Daqui um pouco nós vamos lembrar dela. Eu as conheço. Você vai lembrar de Mateus, capítulo 15, quando o Senhor diz, não vos... Quem ele não conhece? Você vai ver. Quem não é conhecido pelo Senhor e também não conhece? É nesse ponto que Mateus 15, do verso 21 em diante, diz, curamos, profetizamos, fizemos milagres, fizemos isso, mas apartai de mim porque eu não os conheço. É nesse contexto. Você vai entender por que Jesus usa muito o termo, eu as conheço. Veja, é pecado gravíssimo não escutar a voz de Deus. Escute, diariamente. Pastor, mas eu tenho que ouvir Deus diariamente. Na realidade, você tem que ouvir Deus diariamente, porque Ele fala diariamente. Se Deus fala diariamente e você não está ouvindo, então Ele está falando sozinho. O que está levando você a não ouvir a Deus? Talvez esse é aquele culto que você chega bem e sai ruim. E um ruim que fica bom. Então vamos lá. São duas mensagens. Começo hoje, termino quarta que vem. Como ouvir a Deus todos os dias? Quem quer aprender? Quem me dá 10 minutos aí? 10, 20, 30, 40... Quem me dá 10ão aí? Eu fico rico agora com 10ão. Bom, vamos lá. Como ouvir a Deus todos os dias? Primeiro, saiba que você precisa destapar seus ouvidos espirituais. Deus não fala os seus sentidos carnais. Nós temos ouvidos naturais, são 4 ouvidos. Naturais e espirituais. São 4 visões. Naturais e espirituais. Quando a Bíblia diz abriu a visão, não está falando dos olhos carnais. Quando a Bíblia diz abre os ouvidos, não está falando dos ouvidos carnais. Os que estão lá no mundo não têm ouvidos espirituais e não têm olhos espirituais. Para tê-los, eles têm que vir a Jesus e o seu espírito despertar do sono. Agora, o seu espírito ouve e o seu espírito vê. Então, 99% das coisas que você recebe espiritualmente, você recebe no espírito. Vou te dar as dicas aqui. 3 coisas tiram os tapões dos seus ouvidos. Você precisa praticá-las todo dia. Louvor. A coisa boa é que nenhum louvor chega desafinado perante Deus. Então cante, irmão. Canta. Quem canta, está escrito em Heresias 1, verso 2. Quem canta seus males espanta.
Não é só os seus males, não, né? O Davi espantava os males de Saul também. Então eu vou te dar a dica. Pratique louvor. Todo momento de oração sua tem que ter um momento de louvor. Você está orando, tem um momento no louvor que você para, na oração que você para praticar a adoração. Adoração e gratidão são a mesma coisa. Se você adora porque está sendo grato. Quem adora com aquele ato, ele está dizendo obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, obrigado. Tem gente que me pergunta, na corrida de oração, onde é que fica a gratidão? Na adoração. Você pode tanto falar isso com palavras ou com atitudes. Então, os ouvidos são destapados quando você pratica adoração e louvor. Lá em casa agora, a Isabela arrumou um tal de Alexia. É uma potestade que chegou lá em casa. Então hoje eu cheguei, ela gritou, Alexia, fala. Eu falei, fala que você morre. Então começa o dia inteiro, Alexia, eu dei um grito, Alexia, morre! O dia inteiro ela fala, tal música, a Alexia começa a cantar, canta a música do Tricolor Paulista. Salve o Tricolor Paulista. Falei, Alexia, morre! E fica o dia inteiro agora, Alexia. Aquilo é uma entidade. Então deixa eu te falar, pratique louvor, pratique adoração. 3 coisas destapam seus ouvidos. Deus está falando o dia inteiro, mas seus ouvidos estão tapados. Então não ouvi-lo, o problema é seu, é rebelião. Você está desprezando Deus. A Bíblia diz que Ele fala todo dia, toda hora. Então, segunda coisa, orações. Terceira coisa, jejum. Tudo que a nossa carne não gosta. Louvor, orações, jejum. Veja só, em João 10, do 3 ao 5, olha que interessante esse texto. Para este o porteiro abre. João 10 é tudo sobre como ouvir a Deus. Jesus está parafraseando de forma muito simples sobre como ouvir a Deus. Ele fala sobre a ovelha, minhas ovelhas me ouvem, etc. Ele começa assim, ó. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e conduz para fora. Olha como que você precisa ouvir a Deus. Senão você sempre estará perdido e Deus não te conhece e você não conhece Ele. E continua aqui, ó. Depois de sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Vou te explicar esse lance aqui. Lá em Israel acontece um negócio interessante. Tem 2 tipos de cuidadores de ovelha. O vendedor da ovelha e o pastor da ovelha. O vendedor, ele anda atrás da ovelha com um pedaço de madeira e ponta aguda ferindo a ovelha. Para vender. Esse, João 10 chama de mercenário. Esse aqui, João chama de ladrão. Você pensava que era o diabo, né? Na verdade, o ladrão em João 10 e 10, o ladrão ali é o mercenário, o diabo é o lobo. Quando diz o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir, está falando desse mercenário. Quando chega o lobo, o mercenário foge, está em todo o texto. E aí aquele mercenário, ele vai ferindo a ovelha. O pastor, ele vai adiante com um sininho, que é também chamado a voz ou falando. Você já ouviu o pastor falando com a ovelha? Uma vez nós ficamos numa casa aí, o Jean aprendeu a conversar com as ovelhas. Ele ficava, como é que fazia a ovelha, Jean? A Isa era a mãe das ovelhas, mas como é que você chamava as ovelhas? Fala aí, rapaz. Agora vai falar, fala, filho. Aí vinha aquele mundaréu de ovelha, todo dia de manhã. Gente, era impressionante. O Jean chegava lá assim, ó. Elas vinham. No segundo dia, ela já conhecia a voz dele. Você já viu como é que é interessante? As ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele não vai atrás, ele vai à frente. Ele vai à frente, ele tem um sininho, ele vai tocando o sininho e falando, ele inventa algum barulho. Isso também acontece com gado, tá? E elas reconhecem a voz. O mercenário vai atrás ferindo.
Esse é o contexto de João 10. Olha o que ele diz assim, ó. Depois de fazerem sair as que lhe pertencem, ele vai na frente delas e elas o seguem. Por que elas seguem? Porque conhecem a sua voz. E olha o que diz o resto do texto. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Sabe o que acontece hoje na igreja? Todo mundo perdido. Não sabe o que é falso profeta, nem sabe o que é verdadeiro profeta, não sabe o que é verdadeira teologia, não sabe o que é boa teologia, não sabe o que é verdade e o que é errado. Por quê? Não ouvem a Deus. Estão perdidas. Eu estou escandalizado, saí da igreja. Uai, te entendendo não? Quem morreu por você? Você vai chegar diante de Deus e falar, Jesus, o senhor lembra, eu saí da igreja, que eu me decepcionei, prestei, não pagou, ninguém olhou na minha cara, ninguém quis falar comigo. Irmão, lugar de ser reconhecido é no ML. Quer aparecer? No reino de Deus se cresce para baixo. Quanto mais se humilha, mais é exaltado. Essa foi boa, né? Frase de Twitter. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende o fato de ouvir a Deus, conhecer a Deus, olha que coisa interessante. Conhecer a voz de Deus, ele conhecer minha voz. Conhecer a voz de Deus, ele conhecer a minha voz. Quando a Bíblia diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, é disso que ela está falando. Ele está dizendo, você não conhece a minha voz, e eu não conheço a voz de vocês. Somos estranhos uns para o outro. O que faz Deus conhecer sua voz e você a dele é somente no momento da oração. Todo dia eu venho e digo, Senhor, eu conheço a sua voz. A voz dele tem tom, tem até cheiro. Ele está falando, não ouço sua voz a mim, e você não ouve minha voz a você. Presta atenção, gente. É possível, olha bem para mim. Pastor, não estou me sentindo crente. Fala igual o meu amigo André Valadão, você não é crente, não. Deixa eu falar um negócio. Isso aqui não é para você se sentir mal. Eu não quero que você se sinta mal. Eu quero que você morra. Morra para sua carne, morra para sua vontade, morra para o seu ego, morra para suas mentiras. Viva para Deus, viva para a vontade dEle, viva fazendo a vontade dEle, ajuda o próximo, faça a obra dEle, seja luz no seu trabalho, seja luz onde você está, e que a sua carne comece a morrer na cruz. Não vai te ajudar em nada eu bajular você. Você sabe quem bajula? Gente falsa. Porque gente verdadeira não bajula. Gente verdadeira fala a verdade. Ele está falando, Deus está falando literalmente. Eu não ouço sua voz a mim, e vocês não ouvem minha voz a você. Somos estranhos um para o outro. É esses que Jesus vai dizer, e eu temo que é esse que ele vai dizer naquele dia. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não ouço a voz. Eu falo, você não pratica. Eu falo, orar, não ora. Lê a Bíblia, não ora. Jejuar, não jejua. Vem me cultuar, porque o culto é meu, não cultua. Mas é tipo assim, pastor, eu preciso de uma bênção. Ora por mim. Tipo assim, dá um passe, pastor. Pastor, dá um despacho aí, gospel, uma boa cumba. Segundo, é pecado gravíssimo não escutar a Deus, a voz de Deus. Isaías 55:3 diz, escutai os ouvidos a mim, e a vossa alma viverá.
Presta atenção na gravidade disso. Quando não escutamos a voz de Deus, pecamos, porque está implícito. É uma ordem. Você consulta a Deus para tudo. Você ora para sair do trabalho. Você ora para entrar no trabalho. Você ora para comprar. Você ora para vender. Você ora para trocar de igreja. Você faz as coisas sem orar, está em rebelião. Você ora para casar, não ora, depois quer que a gente ore para você descasar. Não pede oração para casar e depois vem pedir para a gente resolver o pepino. Toda vez, pastor, eu preciso da ajuda. Eu falei, você me pediu ajuda antes de fazer? Não, então o que eu posso fazer agora? Então aí, quando você percebe que no reino de Deus não tem vida fácil, se alguém prometeu isso, mentiu, você corre lá para outra... Não pode falar que agora é crime. Você corre para as batucadas, velho. Você é louco. Aí é mais fácil fazer tudo. É mais fácil. Porque ali tem uma coisa meio fácil. Faz uma mandinga, mata umas galinhas, joga umas farofas, lê a mão. Aí você tem a sensação de facilidade. Com Deus tem princípios. Você quer milagre? Vem falar comigo e tenha fé. Você quer mudança? Olha no meu rosto e diga o que você quer. Para de mandar recado. Você quer salvação? Passe a orar pelo seu parente. Paga o preço por ele. Tudo na vida. Toma a tua cruz e me segue. Não tem facilidade. É mentira. Põe na sua cabeça. Você quer saber? Acho que esses dias a Dai postou uma coisa fantástica assim, ó. Você quer saber que você está diante de um falso profeta? Ele só vai falar o que você gosta de ouvir. Por que um pregador do evangelho vai falar o que meu pecado gosta? O que ele sai ganhando? Sai ganhando você como número e o seu dízimo como volume. Ou vice-versa. É mentira, gente. Crente sofre, crente passa necessidade, crente toma remédio, crente tem problema, crente tem que ir para a cruz e chorar, crente enxuga suas mágoas. Não tem conversa de moleza no evangelho. Mas nós servimos um Deus que faz milagres. Nós servimos um Deus que supre. Deixa eu te falar, quando você veio para Jesus, nas letras garrafais, está escrito assim, ó, garrafais. Você assinar um termo, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, irão matar vocês e me odiar por minha causa. Tudo isso ele leu garrafalmente assim. Nas pequenininhas que você não consegue ler, está escrito assim. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso você não leu, porque está bem pequenininho. Mas você imaginou que era garrafal essa parte. Quando diz as demais coisas serão acrescentadas, está falando das bênçãos, das curas, dos milagres, do carro. Isso é acréscimo. Na realidade, a promessa é, você sofre, mas eu estou convosco. Eu estou contigo. Eu não te desamparo. Eu sou seu pai e mãe ao mesmo tempo. Eu consolo. Eu na cruz, eu supro sua dor. Eu dou a palavra certa. Quando você ouve a minha voz, ela cura a sua alma. Então, quando nós não escutamos a voz de Deus, nós pecamos. Olha que coisa interessante. A palavra inclinar aí, quando o texto diz, inclinai os ouvidos a mim, e a vossa alma viverá. Sabe o que significa a palavra inclinar? É, abaixe-se e estique o pescoço. Quando chego diante de Deus, eu chego assim, ó. Uma coisa eu aprendi lá no Japão. Quando terminou o culto, passou aquela fila de gente ficar na porta, eles chegavam em mim e faziam assim, ó. E eu falei assim, pastor, para que isso? Ele falou assim, quanto mais eles se abaixam, mais é o respeito por você, o que eles receberam. Tinha gente que ficava assim, ó. E não parava mais, eu fiquei olhando. Quer dizer que eles receberam muito, é um termo de honra. Aí eu percebi que é um costume asiático, por isso que o judeu fica lá no muro da lamentação, assim, para Deus, ó. Ele está inclinando-se. E aqui a Bíblia diz que você não só se inclina, como você estica o pescoço para ouvir a voz de Deus. Você está aqui diante de Deus, você fala assim, ó, fala, Senhor. Como diz Samuel, o teu servo está ouvindo.
Não fazer isso é profunda arrogância e prepotência. Eu quero te ajudar a desenvolver a sua capacidade auditiva espiritual de ouvir a Deus. Tudo na sua vida vai mudar. Sua maneira de gastar dinheiro, vai sobrar dinheiro. Porque quando você ouve a Deus, Deus não deixa jogar dinheiro pela janela. Vai mudar a sua maneira de liderar a sua casa. Vai acabar confusões, porque você vai ouvir o guiar do Espírito. Veja se não é nosso sonho, gente. Nem uma campanha na Universal faria isso. Tem gente que você abre a Bíblia dele, esse dia eu abri a Bíblia do Armando, estava lá, envelope da Deus e Amor, da Universal, da Quadrangular, da Casa da Bênção, de tudo que é igreja. Falei, mas irmã, o que é isso? É que eu vou nas igrejas, visito, pego os envelopes, faço umas campanhas. Nunca levou um. Falei, cada um desses envelopes é uma maldição que você traz para a sua vida, irmã. São votos não cumpridos. Isso não é brincadeira, não, irmã. Porque a gente pensa que tem essa facilidade. Não tem, gente. Aí você não recebe bênção lá, você vai culpar Deus ou a igreja, e Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus sempre está esperando coisas de Deus que Ele nunca prometeu. Pois isso aqui eu te prometo, se você passar a ser guiado pelo Espírito, ouvir a Deus, tudo muda. Eu quero te ajudar. Quem quer aprender? A desenvolver sua capacidade auditiva e espiritual de ouvir a voz de Deus. Porque você tem que ouvir a Deus todo dia. Não fazê-la está em rebelião. Para ouvir a voz de Deus, nós necessitamos ter os nossos sentidos bem treinados. E eu vou lhe dar 3 dicas para isso. Quem está comigo? Quarta que vem. Agora vai ter que vencer a ansiedade, irmão. Rói as unhas do pé, da mão. Mas vamos fazer isso bem rápido. Primeiro, você precisa de um momento de quietude diário com Ele. Jesus nos ensinou que sua prática de se retirar, estar em um lugar tranquilo, era uma prática de estar em um lugar silencioso para ouvir a Deus. Por que não ouvimos a Deus? Porque não temos um lugar para chamar de nosso, dele meu. Você tem um lugar para chamar seu e de seu marido. Você tem um lugar para chamar de família. Família não é uma casa. Família não é para onde você vai, é para quem você volta. Você tem que ter um lugar para chamar de meu e seu, Senhor. Esse é o nosso cantinho. Agora entenda, Ele nos ensina, Ele deixa claro, a fechar a porta e ficar quieto em silêncio. Olha o texto de Isaías 33, 20, diz assim: olhai para Sião, a cidade das vossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila. A palavra habitação aqui é a definição do Salmo 91, que diz: aquele que habita neste lugar de tranquilidade. Ele está escondido em Deus, praga nenhuma te encontra, e ele encontra descanso para as suas almas. O lugar aqui, habitação, esconderijo, é lugar da oração. A oração também não pode ser confusa. Ela tem que ser quieta, silenciosa. Deus não vai falar diante de muito barulho, porque o nosso coração está agitado. E se você pegar o hábito de ouvir a Deus depois de todo mundo, vai ser uma confusão. Por isso que a primeira coisa do dia é consultar a Deus, antes que alguém lhe dê outro conselho. Por isso que Jesus tinha o hábito de sair às montanhas, aos lugares desertos, ou sair perto das pessoas para ouvir a Deus. Todos os profetas tinham esse hábito, todo servo de Deus tem esse hábito. Quando Jesus diz: vinde a mim, gente, olha a chave, nunca mais se esqueça. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todo mundo imagina isso aqui falando para o mundo, né? Vou te dizer o que é isso. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve. Isso aqui, toda a linguagem de Jesus é a linguagem da oração, o capítulo todo. O meu jugo é suave. E enfim, diz assim: encontrarei descanso para as vossas almas.
Quando você ouve a Deus, a sua alma descansa. Quando você vem a Ele em oração, a cruz dele em oração, você encontra descanso. Ele está usando aqui a linguagem da oração. E ele diz, olha como vocês devem vir a Deus. Primeiro, venha com humildade. Já comece dizendo, Senhor, o Senhor não me deve nada. Vou te pedir, se não quiser dar, o Senhor não me deve nada. O nome disso se chama humildade. Eu aprendi uma lição agora com um jogador de futebol. Ele é muito conhecido, 24 anos, jogador de seleção brasileira. E eu realmente não conheci, passei uma vergonha. Mas ele veio à frente, aceitou Jesus, depois recebeu o Espírito Santo. E ele falou para mim que estava lendo o meu livro, Corações Profundos. Ele pediu, chegou na Itália, ele jogador da Juventus, agora está no Liverpool. E ele leu o livro todo e começou a fazer a corrida de oração. E decidiu, ele estava muito contundido e não estava conseguindo jogar. Falou para nós que tinha contusão até no nariz. Contundiu a veia do nariz dormindo. Falei, rapaz, você está zicado. E esse jogador me deu uma lição espetacular de humildade, como chegar diante de Deus. Falou, pastor, eu aprendi no seu livro que a oração que Deus ouve é a oração humilde. Então ele não era crente nem nada, mas ele começou um processo de jejum de 40 dias, porque ele não estava conseguindo jogar pela Juventus, e a Juventus não estava aproveitando ele. Ele falou, bom, uma janela de 40 dias, ele falou, estou esperando voltar para o Brasil. Foi o jogador mais caro na época vendido do Brasil, era para estar na Copa do Mundo, ele e o Casemiro. Aí, ele não conseguia jogar, então ele fez uma campanha de jejum e oração de madrugada. No último dia da janela, ele não conseguiu nenhum contrato. Então ele ia voltar para jogar aí, sei lá, num time pequeno no Brasil, Flamengo, Palmeiras. Era o que ele esperava. Ele tinha proposta desses timecos aí. Daí, na realidade, mas todo jogador quer continuar na Europa. O passe dele está avaliado em 100 milhões. No último dia ele não recebeu nenhuma proposta. Então ele foi a Deus e fez uma oração. Senhor, obrigado por eu não conseguir nenhuma transferência. Eu pensei que no início ele estava sendo irônico. Mas ele disse, mas uma coisa eu aprendi nesses 40 dias. Foi a melhor de todas. Eu me aproximei do Senhor e o Senhor se aproximou de mim. Então mesmo assim, obrigado. Ele terminou de orar. Alguém ligou e disse assim, Arthur, você está com as malas feitas? Ele falou assim, por quê? Vem para a Inglaterra. Ele imaginou que ia para um time pequeno. Lá na Inglaterra, lá não tem time pequeno, mas contudo, ele falou, não, o Liverpool quer seu futebol. Foi contratado pelo Liverpool. A hora que ele contou, eu falei assim, Arthur, você descobriu uma coisa que 90% dos crentes não descobriram. A humildade de chegar diante de Deus e dizer, o Senhor não me deve nada, obrigado por me deixar orar. O fato de vir ao Senhor orar já é a maior vitória, porque os crentes não conseguem orar. O rapaz foi, aceitou Jesus, a noiva dele aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Gente, foi fantástico, e depois veio outro. E assim, foi algo assim espetacular. O que me deixou a lição foi a humildade dele de chegar e dizer, Senhor, pelo menos eu consegui me aproximar do Senhor, e o Senhor se aproximou de mim. 40 dias de oração e jejum. No último dia da transferência, eu falei assim, eu vou ter que usar isso como exemplo. A maioria de nós não conseguimos sequer dizer uma palavra a Deus. Tamanha arrogância, porque se você não vai até Deus, você é seu Deus, você pode resolver sem Ele. É essa rebelião e prepotência. Você é bom. Ele não. Deus não é bom. Você é bom. É isso que Jesus diz, vem a mim, o jugo da oração, o fardo. Todo dia eu falo, Senhor, que delicioso fardo que o Senhor me deu da oração. É um fardo pesado. Todo dia eu acordo, 4:30 da manhã, motivadíssimo por orar, você não tem noção. Uau! Que nada, irmão. É disciplina. Motivação não te leva a lugar nenhum.
Você está motivado é para sair de férias. Você está motivado é para comer um churrasco. Quer ver se você está motivado para trabalhar? Você está motivado é quando recebe o dinheiro. É a disciplina que faz você vencer. É a disciplina que faz você ir na academia, a disciplina que faz você perder peso, é a disciplina que faz você respeitar os outros, não brigar, é disciplina. Com Deus é a mesma coisa. Jesus diz, o meu fardo é leve. Ele está falando da oração. O meu jugo é leve. Pior é o do mundo. Quando ele fala, vem a mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. Ele está usando linguagem da oração. E é assim que devemos vir a Deus. Olha, Mateus 11, 28 e 29, é o texto que ele diz isso. Ele está dizendo o seguinte, a alma de quem não ouve Deus jamais terá descanso. A alma de quem não ora jamais terá descanso. A alma de quem não ouve Deus, de que quem não fala com Deus, sempre será uma alma confusa. Ele jamais saberá tomar decisões. E quando tomar, será decisões confusas e cheias de confusão. Para ouvir a Deus, você precisa de águas tranquilas, ser guiados a águas tranquilas. Davi usa a linguagem de vir a Deus para falar e ouvir. Estar em silêncio, ele usa o termo refrigério, ser guiado por sua voz. Salmo 23, primeiro, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É uma linguagem de Davi sentado ali, quieto, para ouvir a Deus em um lugar com uma paisagem bacana. Ele diz, leva-me junto de águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi diz que para ouvir a Deus você tem que ficar quieto, silêncio, arrumar um lugar para chamar só seu e dele. Quietar. Aqui está o maior segredo para ouvir a Deus. A quietude, lugar silencioso. Um lugar que você vai falar, Senhor, esse é o nosso lugar. Você precisa fazer isso todos os dias. Porque a Bíblia diz que você tem que ouvir a Deus. Porque Ele fala todo dia. Deixe que Deus escute a sua voz. Em segundo lugar, isso aqui. Lucas 3, 21 diz assim. E aconteceu ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. Toda vez que você orar, o céu vai se abrir. E o Espírito Santo desceu. Toda vez que você orar, o céu vai se abrir. E o Espírito Santo vai descer. Mas o que a parte mais tremenda aqui diz, e ouviu-se uma voz do céu. Ore, o céu vai se abrir, o Espírito Santo vai descer, e você vai ouvir a voz do céu. Deus não está morto, Deus não está surdo, Ele não tem as mãos encolhidas e Ele não é mudo. E sabe o que Jesus ouviu? Tu és meu filho e eu tenho prazer na sua atitude de vir orar. Deus precisa, olha para mim, ouvir a sua voz. Falamos em textos anteriores que Deus deve conhecer a sua voz e você conhecer a voz dele. Se você não está escutando a Deus, provavelmente é porque ele não está escutando você. Eu vou dizer de novo. Você não escuta a Deus porque ele não está escutando você. Você não ouve a voz de Deus porque ele não ouve a sua voz. Quando Deus ouvir a sua voz, a voz dele será comum a você. E a voz de Deus é um treinamento. No início você ouve e parece que é coisa da sua mente. Daqui um pouco ela vai aumentando, vai ficando tão familiar, que é como você está me ouvindo aqui. Ó. Desse jeitinho. Hernani, fulano, Beltrano, porque você treinou-se a ouvir a Deus. Deus só pode ouvir quem fala. E só pode falar com quem vai falar com Ele. Pastor, Deus não me ouve. Orações que nunca foram feitas. Deus não responde minha pergunta, nunca feita. Isaías 62, 6 diz, os que servem ao Senhor não se ponham a repouso, não descansem e nem dê a Ele descanso. Orar é não descansar e não dar descanso a Deus. Deus quer ser importunado.
Eu vou dizer de novo, ele diz, bata para eu abrir. Ele usa o termo da mulher insistente com o viúvo, insistente com o juiz, até ele atender. Deus quer que você fique ali, ó Senhor, 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 pai, mãe, ele quer até que fale, diga, porque ele quer agir com você como um pai, e você tem que agir como filho, pai. Deus quer ser importunado, você não entendeu? Ele é dono do universo, mas ele quer ser importunado por você. É por você. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço, ele sabe agir, ele sabe tudo, o último fio de cabelo da sua cabeça. Ele sabe se você tem 11 dedos ou 10. Ele conhece os seus pensamentos. Ele age particularmente com cada um. Então ele quer te ouvir. Não há problema grande demais para ele. E nem pequeno demais. Os seus menores problemas são importantes para ele. Deus quer ser importunado. É bater para abrir. É falar até ser atendido. É importuná-lo. Jesus cita a mulher que importuna o juiz. Para o fato de orarmos e não desistir até ser atendido. A primeira voz que Deus quer que escutemos é a dele. Se você ouvir qualquer outra, vai confundir sua alma. Por isso que Jeremias 44 diz, eu falei com todos os meus servos na madrugada. A mente está vazia, tranquila, para ouvir a Deus. Vamos continuar, Claudinha, às 5. Vamos ser atendidos. Em João 5,30 diz, em terceiro e último lugar, como ouvir Deus todo dia. Deus só fala aos que buscam a sua vontade. Em João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Jesus está dizendo que ele julga com base em ouvir a Deus. Ele diz, com base em ouvir a Deus, o meu juízo é justo, porque não é da minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então quando você for a Deus, fala, Senhor, eu quero fazer tua vontade, não a minha. Já comece assim, o Senhor não me deve nada. Verso 37, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz. Ele está falando para os hebreus, para os judeus, que assim, ó, vocês não vivem a vontade de Deus, porque vocês jamais ouvem a sua voz. Te anelo, fique em pé. Te necessito, te amo mais que ao meu ser. Levante a mão, você vai ver a voz de Deus vir no seu interior agora. Te anelo, cante alto. Te necessito, te amo mais que ao meu ser. Quando você for a Deus, diga a Ele, Senhor, eu te amo mais do que amo minha esposa, te amo mais do que amo meus filhos, te amo mais do que amo minha casa, te amo mais do que tudo. Deixa eu te falar, hoje pela manhã eu disse algo a Deus. Na hora que eu disse, eu senti que Ele entrou, um vento terrível no quarto. Falei, Senhor, eu alcancei o auge do meu ministério. E eu não estou dizendo das grandes igrejas que eu prego, dos países que eu viajo. Eu estou dizendo porque o Senhor me ensinou a vir aos teus pés. O lugar mais alto que alguém pode chegar é essa condição de vir aos teus pés. Esse é o meu auge, porque a maioria não consegue. Esse é o auge que eu poderia chegar. Quando você for até Deus, diga a Ele que você o ama mais do que tudo.
E você vai ver que a voz dele virá como um sopro. Você está sentindo aí agora? É isso que eu chamo de avivamento. É quando a voz dele aquece o nosso coração. Cante o mais alto que você puder. Te anelo. Alto e forte. Te anelo. Te necessito. Te amo. E ao meu ser. Ele nos traz de volta a Ele agora. Te anelo. Te anelo. Te necessito. Te amo. Te amo. E ao meu ser. Agora você vai cantar com toda a força da sua vida. Eu te busco. Você que está online, em qualquer país, em qualquer lugar, cante isso de forma desesperada. Declare o seu amor. Com fogo A voz dele queima o nosso interior. meu coração. Não fique em rebelião contra ele. Eu te busco. Eu te busco. Eu te busco. Recebe a mim Adoração. Você vê? Ele está aqui. Diga, te anelo. Te anelo. Te necessito. Diga. Te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te anelo. Te anelo. Te necessito. Sinta o amor dele derramar em você Te agora. amo mais que ao meu ser. A primeira sensação que a gente sente da presença do Espírito Santo é um derramar do amor de Jesus incalculável. Você se sente tão amado como nunca. Isso se chama presença. Ele está dizendo em todas as vezes nesse sentimento: tu és meu filho amado. Quando a adoração é sincera, ele diz na hora: eu tenho prazer nisso. Ele te diz: tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado. Eu tenho prazer no que você está dizendo. Eu tenho prazer no que você está fazendo. O céu se abre e você ouve a voz dele. Diga o quanto ele é maravilhoso. E ele vai dizer também a você: a sua voz é comum a ele, a dele é comum. Diga! Tem a visão dele na sua hora. E você dizendo isso pessoalmente a ele. Pessoalmente a ele. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa.
casa, pode morar aqui, pode morar. Pois eu já coloquei as minhas vestes brancas. Diga a Ele. Estou só te esperando. Vem, vamos. Maranata, e eu já coloquei as minhas vestes. Nós te amamos, Senhor. Estou só te esperando. Ensina-nos a te amar, Jesus. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo, Ele tem fogo nos olhos. Tem fogo nos olhos. Eu não. Ninguém é lindo como Ele. Não tem como você amar Meu qualquer noivo pessoa ou alguém mais do que esperando. Ele. Eu abro a minha casa. A sua presença nos fascina. Nos fascina. Aqui tem fogo nos olhos. Eu não. Que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Por 3 minutos, respeite o Espírito Santo agora. Nós respeitamos Ele orando em línguas e nós cumprimentamos a presença dEle. Respeite Ele agora. E é Ele que gera o amor por Jesus no seu coração. Respeite o Espírito Santo agora. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Respeite o Espírito Santo agora. Te amamos, te amamos. Tcharalabara cantaralabatara calabá sorocô tere calabara labalabalabalas. Tere calabara sorocô tere calabá sorocô delenara calabás. Tere beleque soro xere calalabalabalabalabalas. Há pessoas recebendo uma voz do Senhor, uma direção para a sua vida. A presença dele é sem igual aqui nesse lugar. Tcharalabá sorocô tere calabás. Batiza aqueles que nos assistem, Espírito Santo. Batiza os filhos. Entra na nossa casa, entre no nosso lar. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Nós te respeitamos, nós te amamos. Ralalabaracalabás sorocodalabás. Tchererere calabás sorocotere calabalabalabalabalabalabalabalabas. Tere calabala sorocô tere calabaralabalabalabalabalabalabas. Tere sondorocô tere calabalabas. Tere delequete rosto na mandara calabas. Essa é a presença que tem que estar, não só em um culto, mas também em nossa casa. Oh Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos, Espírito Santo. Olá, tudo bem, gente querida? Que alegria poder estar aqui falando com você, lançando uma promoção de Natal e Ano Novo. Há 1 ano e meio atrás eu estive em Londres, na igreja e também no museu de John Wesley. Por que eu gosto tanto de John Wesley? Não é só porque ele foi o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos, agora nós estamos falando em números e também em obras. É pela sua vida, a sua devoção a Deus, a sua vida de oração. Quem conhece a história de Wesley sabe que Wesley tinha uma vida de oração a partir das 4h30 da manhã e até por volta das 8 e pouco da manhã, depois andava mais 50 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. Quando eu estive no museu de John Wesley, nós ganhamos muitos presentes no museu. E um presente que nós ganhamos foi 365 dias com John Wesley, uma leitura devocional diária. Ou seja, Wesley orava
às madrugadas e ele ia escrevendo as suas experiências com Deus. Mas não só isso, isso não é só um devocional que Wesley traz das suas experiências com Deus, é também um diário que ele escrevia. Então aqui nesse devocional aqui que nós fizemos para vocês, Wesley também escreve: no dia de hoje tive um encontro assim, no dia de hoje tive um encontro assado. Por exemplo, eu deixei aqui marcado para você, 31 de maio. Isso é na altura de 1740 aproximadamente. Ele deixa um texto aqui, Provérbios 4:1, ele diz: naquele dia, na Universidade de Oxford, houve uma reunião de policiais e os diretores da escola da Universidade de Oxford para discutir o entusiasmo do Clube Santo. O Wesley, George Whitefield e Charles Wesley montaram dentro da escola o que eles chamaram de Clube Santo, uma reunião de oração para revolucionar a Inglaterra. A ideia era que os sêniores da faculdade e a polícia queriam acabar com o Clube Santo. E aqui Wesley conta como que o Clube Santo prosseguiu, como que Deus manteve o Clube Santo. Eles tiveram na altura mais de 8.000 casas de oração e ganhou aí mais de 4 milhões de almas para Jesus. Nós traduzimos, lançamos essa peça. Eu poderia ter feito um livro mais barato, mas veja, não ia pegar bem, né? Uma peça aqui lindíssima para amante do livro. Eu sou amante do livro. Uma peça 365 dias com John Wesley, ou seja, para você acompanhar desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia após dia, das experiências que esse homem tinha com Deus e que você também pode ter. Olha só esse livro aqui está R$119 no site. Então a promoção de Natal é o seguinte: R$150, 365 dias com John Wesley, e você vai ganhar esse livro, presta atenção: Derretimento dos Servos, lançamento. Vai ganhar Corações Profundos, Revelações Profundas, e também mais um livro, à escolha da editora. Por exemplo, eu estou citando esse Generais do Avivamento. Caso ele acabe, a editora coloca um outro livro para você. R$150 você vai adquirir devocional 365 dias com John Wesley e mais 3 livros. O correio é por sua conta, a promoção dura até 25 de fevereiro. Vou te dar uma dica: isso aqui não é só um livro devocional, isso aqui é para quem gosta de livro. Por isso que eu decidi mantê-lo nessa qualidade. Pra hora que você pegar, você vai ver, uau, que coisa linda. Aqui, por exemplo, 19 de agosto, eu dediquei algumas horas para ler a história dos puritanos. 20 de agosto, ele conta que Wesley aprendeu a orar pedindo a Deus dinheiro para os seus projetos. Então o livro aqui é de 1741. Que Deus te abençoe, faça a sua parte, que seja uma bênção esses livros na sua vida. Lembrando que a promoção acaba dia 25 de fevereiro de 2023. Um grande abraço.